Olá, criança, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a tia Lu. E hoje eu vou contar uma história para vocês muito legal, que se encontra aqui, na nossa Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e eu vou deixar somente um versículo para nossa meditação. Vamos ler? Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Ele era um varão, homem valoroso, porém leproso. Somente esse versículo para a gente pensar. Mas antes de eu começar a contar a história, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse momento que estamos tendo aqui com histórias? Vamos, feche os seus olhinhos e vamos orar comigo, falando assim: Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor prepare a terra do nosso coração para que venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Abençoa cada um de nós em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A história de hoje vai falar sobre um homem chamado Naamã. Como eu falei ali na Bíblia, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Mas, embora ele fosse o capitão, um homem valoroso, ele era leproso. Como assim, tia? Leproso? Isso mesmo, ele tinha uma doença que dava feridinha na pele. Tipo assim. Esse aqui está representando o Naamã. Ele era o capitão do exército, mas ele tinha lepra. Era uma doença que dava na pele. Então, o fato dele ser um homem muito conhecido e respeitado não o livrou de ficar doente. E aí, o que aconteceu? Na casa do Naamã, havia uma menina que ela era escrava. Ela tinha sido aprisionada em uma das guerras que o Naamã tinha ganhado. E ela, vendo que o Naamã estava triste por estar assim, falou com a esposa do Naamã que lá em Israel tinha um profeta que poderia ajudá-lo. A esposa do Naamã contou para ele e ele, na mesma hora, pediu autorização ao seu rei para ir a Israel. Ele preparou uma comitiva e foi. Chegando lá, ele foi falar com o rei de Israel. E o rei de Israel ficou desesperado, pensando: o que esse homem veio fazer aqui? Como que a gente vai curar essa lepra? Mas havia um profeta chamado Eliseu. Era um homem de Deus. E ele, ouvindo que o rei de Israel ficou desesperado, falou assim: pode mandar que ele venha até a mim, porque ele e os sírios verão que aqui em Israel tem um Deus. E assim foi. Naamã, junto com a sua comitiva, foi até o Eliseu. E quando chegou lá, Eliseu não abriu a porta. Mandou um mensageiro falar para Naamã que ele deveria mergulhar no Rio Jordão. Naamã não gostou nada disso. Por ele ser uma pessoa de respeito, conhecida, ele achou que o Eliseu, o profeta Eliseu, ia abrir a porta e recebê-lo e falar para ele fazer muitas coisas difíceis, invocaria a Deus, mas simplesmente foi uma palavra que o profeta Eliseu falou para ele. Deu uma ordem para que ele fosse ao Rio Jordão dar 7 mergulhos. Sabe por que ele não queria ir ao Rio Jordão? Porque o Rio Jordão era um rio que não era tão limpo assim. E lá na Síria, perto da Síria, tinha outros rios que eram mais limpos. E Naamã pensou: eu poderia bem mergulhar nos outros rios de lá. Afinal, os rios de lá são melhor do que esse aqui. Mas ele precisou se humilhar e obedecer para que pudesse receber a cura. Mas ele não tinha gostado nada disso. Então ele resolveu ir embora. E quando
Quando ele estava indo embora, as pessoas que estavam na comitiva dele, os servos dele, falou assim: Senhor, se o profeta falasse para você fazer algo bem difícil, você não faria? E ele respondeu: sim. Então, por que você não vai ao Rio Jordão e dá os 7 mergulhos? Não vamos perder a viagem. E aí, Naamã pensou bem e assim fez. Chegando no Rio Jordão, ele tirou a sua roupa e mergulhou. Vamos ver Naamã mergulhando? E assim foi. Vamos contar comigo? Ele precisou dar 7 mergulhos. Você conta aí e eu conto aqui, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Mas não aconteceu nada ainda. Vamos contar. 5, 6. E agora é o último mergulho, com toda a força na mão. 7. Será que aconteceu alguma coisa? Naamã, cadê você? Sobe! Deus curou Naamã! Olha como a pele dele tá limpinha! Ele até tá mais feliz. Isso aí, Deus curou Naamã. Para que ele fosse curado, ele precisou obedecer à ordem do profeta Eliseu e se humilhar. Às vezes, nós estamos com algumas manchinhas no nosso corpo, no nosso coração, que pode ter sido causado por alguma palavra ruim que nos deixou doente, que nos deixou triste. Às vezes, foi alguém que fez algo mal pra gente e ao passar do tempo a gente ficou assim triste, magoado. Mas nós precisamos ser curados e só quem pode nos curar é Deus. Então nós temos que mergulhar no rio da obediência para ser curado. Como assim, tia? Temos que ser obediente à palavra do Senhor, temos que ser humilde, pedir perdão quando nós fazemos algo errado, temos que perdoar aquele que nos ofendeu. A palavra de Deus fala que nós devemos perdoar os nossos inimigos e perdoar todo aquele que nos fez mal, porque Deus nos perdoa todos os dias. E assim, a manchinha do nosso coração, a tristeza, o pensamento ruim vai embora. E é assim que somos curados por Deus. Todos nós que somos criança, que somos adultos, nós devemos mergulhar no rio de Deus. E como a gente faz isso? A gente mergulha aceitando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque é através de Jesus que nós vamos conseguir mergulhar no rio de Deus. Então, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, mas se você entendeu essa história, entendeu que para você ser curado de toda dor, de toda tristeza, você precisa dele, você precisa aceitar a ele, então aí onde você está, você vai fazer uma oração comigo. E para você que já aceitou a Jesus, mas que ainda está triste, que já aceitou a Jesus, mas que tem pensamentos maus, pensamentos ruins e quer mergulhar no rio de Deus, você também vai fechar os seus olhinhos e a gente vai fazer uma oração, tá bom? Você vai colocar a mão no seu coração, vai fechar os seus olhos e vai repetir comigo, tá bom? Vamos fazer assim. Senhor, meu Deus, eu entendi que eu preciso de Ti, Senhor, para mergulhar no rio de Deus. Então, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Eu quero que Ele entre no meu coração e seja o dono da minha vida. Pai, eu Te agradeço porque eu tenho a oportunidade de ouvir a Tua história, de ouvir a Tua palavra e eu Te aceito em meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, porque eu quero estar sempre contigo, Pai. Senhor, também te peço, tira toda a tristeza do meu coração, Senhor. Todo pensamento mal, eu não quero que fique mais na minha mente. Eu quero somente pensar em Ti, em coisas boas que vêm de Ti, Senhor. E é assim que eu entrego a minha vida nas Tuas mãos,
em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que essa história de hoje fique na sua mente e no seu coração e que você venha compartilhar com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande beijo da tia Lu para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.